Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Bem, amados, agora nós vamos meditar no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. A sequência nossa da abordagem deste livro histórico. Eu volto a dizer mais uma vez, como introdução deste capítulo, que este livro é mais do que simplesmente um registro histórico. Ele é exatamente a demonstração do ideal divino para a igreja militante, a igreja que está na terra, a igreja que está em combate. Porque quando se fala de duas igrejas, é bom se frisar que se fala da igreja triunfante, que são os que já partiram em Cristo. Esses já triunfaram, né? Guardaram a fé, glória a Deus, cumpriram a carreira, o ministério que cabalmente lhe foi imposto. Guardaram a fé, dormiram no Senhor, já estão salvos, não correm mais risco de perdição. Esses, sim, estão salvos agora para sempre, porque já estão na eternidade assegurados. Não? Nós que ainda estamos vivos nesta terra, fazemos parte da igreja militante. Estamos na peleja. Estamos de pé, cuidando para não cairmos. Estamos no campo de batalha. Não? Aí sim, nesse aspecto existem duas igrejas. Não? Porque se disser que há duas igrejas, uma que vai subir, outra que vai ficar, aí é um equívoco. Porque o que vai ficar exatamente por não ser igreja. Amém? E ao nos depararmos com esse capítulo 3 de Atos, louvado seja Deus, eu vejo aqui o ideal divino para nós que cremos em Jesus e que devemos dar continuidade ao ID do Senhor. Dissemos, inclusive, na abordagem do capítulo 2, que a grande missão da igreja é glorificar o Senhor Jesus. E essa glorificação ao Senhor Jesus se dá pelo envolvimento nosso no ID. No ID pregai, no ID ensinai, no ID a anunciar as verdades, ensinando as pessoas a guardarem o que Jesus nos ensinou. E nesse capítulo de número 3, nós temos um desenho bem pragmático, como já vimos também no capítulo de número 2 de Atos, né, que quando Pedro fez a sua primeira pregação, convocando aos seus ouvintes, que ele chama no versículo 22 do capítulo 2 de varões israelitas, depois de lhes falar de Jesus Cristo, que morreu, mas que ressuscitou, deveriam arrepender-se cada um de seus pecados e serem batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados e receberem o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui é a vida eterna. Não são aqueles dons espirituais que a gente aprende em 1 Coríntios,
capítulo de número 14, que são dons que servem para ajudar-nos como igreja. Eu disse 14 de Coríntios, mas é o capítulo 12. O dom da palavra da sabedoria, da palavra da ciência, o dom da fé, os dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento dos espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Não são esses aqui. Não são essas manifestações que servem para a unidade da igreja, que serve para a qualificação da igreja, que serve para a sanidade existencial da igreja. Não são esses. Mas a vida eterna. A vida eterna que só passa a ter em Jesus Cristo quem recebe o perdão dos pecados. Porque o pecado separa o homem de Deus. O pecado nos separa de Deus. E a separação que existe entre o homem e Deus é que constitui a morte espiritual do ser humano. E só o perdão é que faz com que nós nos aproximemos do Senhor. E essa aproximação a Deus é que constitui a vida espiritual, consequentemente a vida eterna para nós. Se o nosso espírito sair do nosso corpo, estando em comunhão com Deus. A gente segue para a eternidade em comunhão com Deus. Se o espírito humano sair do corpo sem estar em comunhão com Deus, ele segue para a eternidade sem estar em comunhão com Deus. E depois de Pedro ter pregado isso, glória a Deus, quase 3.000 pessoas se convertem, se salvam da geração perversa. Louvado seja Deus. E agregam-se quase 3.000 almas aos discípulos naquela ocasião da festa de Pentecostes. Uma coisa que eu ia falar na abordagem do capítulo 2, e não falei, é que o termo Pentecostes, a festa Pentecostes, que o segmento evangélico da renovação da língua estranha e tal aderiu para dizer que é pentecostal. Essa festa também é chamada de festa das colheitas, né? Porque nela as primeiras cegas de grãos eram oferecidos a Deus. Não tem nada a ver com, precisamente falando, a manifestação do Espírito Santo propriamente dito. Até porque também, quando ressurge o falar em línguas estranhas após a reforma protestante, um outro nome que é dado a esse movimento é o movimento wesleyano. Mas, quando aqui no Brasil, especificamente, Gunnar Wingre e Daniel Berges, que são os precursores da hoje chamada Assembleia de Deus, porque hoje chamada Assembleia de Deus, porque antes de ser Assembleia de Deus teve vários outros nomes. A denominação Assembleia de Deus, que hoje
não é patenteada, né? Por isso que existem tantas e muitas Assembleias de Deus, e há pastores que reclamam disso, porque os primórdios, os fundadores da Assembleia de Deus não patentearam o nome. Não patentearam porque certamente não visualizava a igreja como empresa, como comércio, né? Como algo assim secular, que precisasse de uma patente. Não patentearam porque certamente não se achavam dignos de ter domínio sobre a herança de Deus, conforme Pedro ensina na sua epístola, no capítulo 5. Né? Pois bem, o termo Pentecostes, ou pentecostal, né, tem uma proeminência no Brasil por conta exatamente da doutrina do batismo no Espírito Santo, que foi trazido ao Brasil por Gunnar Wingre e Daniel Berges, que teve uma maior proeminência na então chamada, hoje, Assembleia de Deus, que antes de ter esse nome, teve outros nomes também. Pois bem, esclarecido isso, que queremos pontuar para os irmãos, nesse capítulo de número 3 do livro de Atos dos Apóstolos, é que, como já dissemos, o Senhor quer, dissemos isso no capítulo 1, o Senhor quer que a igreja seja uma igreja cheia do Espírito. E o ser cheio do Espírito não tem nada a ver com falar em línguas estranhas. Línguas estranhas, que pode ser uma manifestação do crer, como está escrito em Marcos 16, e pode ser uma manifestação do dom, que é a variedade de línguas, que por sua vez, Paulo diz, deve ter intérprete, que se não houver, ou a pessoa fique falando baixinho, ou então se cale. Não é? Se não houver intérprete, ou fale baixinho, ou então se cale. E falar em línguas é algo glorioso, porque quem fala em línguas edifica o seu espírito, porque fala em mistério com Deus. Mas Paulo também nos ensina que devemos pedir a Deus entendimento do que falarmos, porque se falarmos e não entendermos o que falamos, o nosso espírito estará forte, mas a nossa mente estará vazia. Aí é importante procurar entender o que se fala. É isso que Paulo nos ensina no capítulo 14. Leia aí o capítulo 14 de 1 aos Coríntios, que você haverá de entender tudo isso. E não devemos estar fazendo muita questão de estar ouvindo línguas estranhas, ou estar falando em línguas estranhas, por falar por falar, porque as línguas, no capítulo 14, versículo 22 de Coríntios, elas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Veja como é contraditório o comportamento de muitos irmãos nossos pentecostais. Porque eu sou pentecostal. Eu sou crente, como diz os irmãos pentecostais, até o tutano, né? Que é o que está por dentro do osso. Os irmãos dizem, né? Tutano, está por dentro do osso. Eu sou crente até lá. Né? Eu creio, mas não nesse movimento farsante pentecostal, não nesse sensacionalismo, não nesse oba-oba, não nesse enchimento de linguiça,
Não essa bagunça à la macumba, à la espiritismo, à la candomblecismo, à la afro, que tem adentrado em supostas denominações evangélicas pentecostais, que por sem discernimento, o que tem havido é o espírito de engano. Irmãos, é gente rodando, é gente botando a mão para trás, é gente entronchando a cara, é gente fazendo cara feia, é gente inconsciente, é gente fora de si, achando que estão sendo usadas pelo Espírito Santo, e os que estão vendo, assistindo, achando que é Deus. Então, esse espírito do engano tem entrado em muita gente, em muitos círculos denominacionais, supostamente, volto a dizer, pentecostais. E muitos fazem questão de línguas estranhas, mas aqui está dizendo que a língua estranha é um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Porque tem gente que acha que só é Deus que está falando se houver línguas estranhas. Acha que Deus só pode ser sentido por alguém se esse alguém falar línguas estranhas. Só dão veracidade à manifestação se houver línguas estranhas. Aí tem gente falando língua estrambólica, tem gente até viciada, fala de ora em línguas estranhas, fala até da estação do tempo, né? Da até prestação de serviço meteorológico em línguas estranhas. É muita coisa assim, sabe, que a turma tem brincado, né? Por causa do espírito de engano que tem adentrado nesse, abre aspas, circuito evangélico pentecostal, fecha aspas. Então, cuidado, irmão, com o que está acontecendo por aí. Cuidado. Perguntaram a mim que quando o programa estava para mudar de horário e ser de tarde, como talvez você esteja me ouvindo agora de manhã, esteja me ouvindo agora de tarde, esta mensagem está sendo ministrada ao vivo agora de madrugada, no horário da madrugada. E está sendo gravada para que eu a utilize em outras plataformas, como agora aqui a da Rede Cristã. Aí perguntaram, pastor, o Acorda Bênção vai mudar o nome se passar de dia? Não, porque Acorda Bênção é uma interjeição. É para abrir os olhos, é para acontecer isso que eu acabei de fazer agora, orientar, esclarecer os irmãos. Esclarecer os irmãos. Então, cuidado, irmão. Cuidado com esse suposto movimento pentecostal. Amém? Onde não há veracidade das coisas de Deus. Há um atropelamento aos princípios divinos, aos valores divinos, à Escritura Sagrada, à moral de Deus. E muita gente se fascinando só por causa das línguas estranhas, ou das profecias, ou das chamadas revelações, das chamadas visões. Cuidado. Cuidado com isso. Isso é muito sério. E, apesar de ser sério, tem muita gente brincando com isso, dizendo que é Deus sem ser. Dizendo que Deus está mandando sem Deus ter mandado, tendo nada a ver com a história, comprometendo o nome de Deus. Aí, depois, estarão pagando preço, né? Porque a Escritura diz, deixa eu ver se eu me lembro dessa referência aqui,
que o profeta que usar o nome de Deus sem ter sido Deus, esse profeta vai morrer. Eu acho que eu não vou lembrar dessa referência agora não. Se alguém que está aí me ouvindo em tempo real, pelo Face, me ajudar com essa referência, eu agradeço. Não é? A Iris, o Douglas, não sei quem mais poderia me ajudar aí. A própria Elizabeth, que está me ouvindo na Suíça. Então tem uma expressão na Escritura que diz que se o profeta falar em nome de Deus sem ser Deus, então o profeta vai morrer. Mas que tem havido muita gente fazendo isso. Dizendo que é Deus que está mandando, sem Deus está mandando, que é Deus que está falando, sem Deus está falando. Aí eu disse na primeira abordagem do capítulo, do livro de Atos, lá no capítulo 1, eu disse que a igreja precisa de uma reforma. Né? A igreja evangélica precisa de uma reforma. E além da reforma, o que estamos precisando é muita evidência do discernimento dos espíritos. Deste dom, do discernimento dos espíritos. Porque o que tem de gente, o que tem de demônio, irmão, enganando o povo. Demônios, espírito imundo, se passando pelo Espírito de Deus, não é brincadeira não. O Douglas está me ajudando aqui, obrigado Douglas, com Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 ao 21. Eis que lhes ressuscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar, em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disserdes no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, há situações que, obviamente, há profecias, por exemplo, em alguns casos, que são atemporais. Não há um tempo determinado do cumprimento. Aí como é que você vai saber? Vai esperar tanto tempo para saber se foi Deus ou não? Aí é onde está a necessidade do discernimento dos espíritos em nosso meio com muita urgência. Além de captar qual seja o espírito que está se manifestando ali, que pode ser o do profeta ou a da profetisa, pode ser uma entidade, um demônio, ou pode ser da carne mesmo, pode ser emoção da pessoa. Não é? Mas também é importante você associar o que você está ouvindo com, primeiro, a palavra de Deus, e, em segundo lugar, associar a realidade do que você está ouvindo com o que você está passando. Que por esse outro aspecto seria bem mais fácil você dizer, não, assim, se for assim, pastor, eu vou entender que foi Deus, porque normalmente falam exatamente do que é uma realidade na vida de todos nós. É problema em casa,
é problema com o marido, é problema com o filho, é problema de desemprego, é problema financeiro, é causa na justiça. E é um tal de Deus vai tomar providência. E é um tal de vou entrar na tua casa. Vou ter com os teus. Qual é o crente que hoje não tem uma pendência na família, com um membro da família, seja problema de saúde, de vício, de falta de temor a Deus? Aí associar assim realmente ficaria muito fácil, mas aí você tem que ir passo a passo. Se está confuso, se está confusa, eu não sei se foi Deus, se não foi Deus. Oração e jejum para ter intimidade com Deus e aí fluir o discernimento. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz e a conhecem. Amém? Louvado seja Deus. Mas os irmãos têm que entender que a igreja deve estar focada na expansão do reino. Amém? Obviamente não devemos perder o fascínio por causa dos farsantes nos dons, nas manifestações do Espírito Santo, nas manifestações do poder de Deus. Deixa eu pontuar aqui algo muito importante, que com relação a esse negócio de Deus usar, né? Uma vez me perguntaram: pastor, Deus usa alguém assim, que não está com a vida, essas coisas todas. Deus não usa a pessoa por ela ser perfeita, ou deixa de usar por ela ser imperfeita. Não tem nada a ver, irmão. Viu? Não tem nada a ver. Isso aí é uma coisa que também não tem nada a ver. Eu me lembro que quando mais novo na fé, eu estou com 32 anos de fé pela misericórdia, mas eu já estou novo na fé. Eu me lembro que eu escutava, onde eu congregava, que para Deus usar alguém, se alguém tinha que ter a vida no altar. E vida no altar é uma expressão folclórica, é uma metáfora para uma vida de santidade. Eu fiquei intrigado porque eu li em Mateus que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Eu fiquei intrigado com isso. Eu senti, mas como é que os irmãos dizem na igreja que Deus só usa quem for santo e que tem que ter vida no altar? E por que no dia do juízo muitos vão chegar para o Senhor e dizer: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então o Senhor lhes dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu disse: então como que é isso? Aí lendo Atos 3, eu vi que Pedro, quando os israelitas correram para junto deles, no alpendre chamado de Salomão, depois deles terem dito ao coxo, lá na Porta Formosa, aquele homem que era posto à porta do templo todos os dias, ele era colocado ali à porta do templo, aquele homem coxo, desde o ventre de sua mãe. E quando Pedro e João subiam ao templo, à hora da oração, à hora nona, este homem, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhes desse uma esmola, como pedia a todos que entrassem, que saíssem. Aí Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Aí Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou.
Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E estendeu a mão para aquele homem, pegou na mão daquele homem. Louvado seja Deus, e levantou aquele homem. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E o homem soltou-se, pôs-se em pé, andou, entrou no templo, andando, saltando, louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam que aquele homem era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombros pelo que acontecera. Aí, apegando-se ele a Pedro e a João, o que era coxo, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu aquilo, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro está deixando já bem claro aqui que não foi mérito deles. Não foi poder deles, não foi por santidade deles que aquele homem andou. Mas observem, ele diz lá na frente que foi a fé no nome de quem? No nome daquele, glória a Deus, no nome daquele, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus, disse ele, dos nossos pais, glorificou a Jesus, seu filho, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, a fé no nome do príncipe da paz, a fé no nome daquele a quem Deus ressuscitou dos mortos, a fé no nome do santo, no nome do justo, a fé no nome de Jesus, o Filho de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Foi a fé neste nome, o nome de Jesus, disse Pedro, que fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. É a fé que por ele, é a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então é a fé no nome de Jesus. A pessoa pode ter fé no nome de Jesus para receber cura, para ministrar cura, para ministrar libertação, porque os demônios se submetem ao nome de Jesus. Demônios se submetem ao nome de Jesus. Entendeu? Aí não é a pessoa que está expulsando, é o nome de Jesus. Por isso que, mesmo profetizando, curando enfermo, expulsando demônio em nome de Jesus, a pessoa está passiva de ir para o inferno. Porque só tem fé no nome de Jesus para receber bênção, para receber milagre, ou então para ministrar milagre, mas não tem fé para obedecer a Jesus, para ter compromisso com Jesus. Não tem fé para mudar de vida espiritual. Não tem fé para mudar os princípios, os valores, adequando-os
ao Evangelho de Jesus Cristo. Há uma vida de arrependimento, de conversão, que é o que Pedro agora começa a dizer-lhes: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor Jesus. Aqui está, amados, mais uma vez o foco da mensagem apostólica. A salvação em Jesus, o arrependimento, a conversão, o nascer de novo. A igreja, a exemplo de Jesus, Jesus veio, irmão, e curou os enfermos, deu vista aos cegos, curou os paralíticos, os coxos, deu voz aos surdos, deu audição, deu voz aos mudos, audição aos surdos, quer ver em troca, né? Fez quem era mudo falar, fez quem era surdo ouvir, pronto, ficou mais fácil. Jesus expulsou demônios, Jesus fez muitas maravilhas, mas o foco de Jesus foi buscar e salvar o que se havia perdido. A igreja está na terra com este poder. Jesus disse aos discípulos: eis que vos dou poder para desfazerdes as obras do diabo, pisar de serpentes e escorpiões, curar os enfermos, expulsar demônios, purificar os leprosos, dar vista aos cegos. Mas o maior foco de Jesus foi vir salvar o perdido. O papel da igreja é pregar o evangelho para que o perdido se salve. É falar as verdades de Deus para que as pessoas se salvem. É pregar arrependimento. Arrependa-se. Volte a estaca zero. Converta-se. Mude. Conversão é mudança. Mas não só isso. Nasça de novo. Nasça de novo. E o que é nascer de novo, pastor? O novo nascimento acontece na vida da pessoa quando a pessoa, além de se arrepender dos seus pecados e se determinar a mudança, que é a conversão, porque nem todo convertido, veja que coisa interessante agora, nem toda pessoa convertida é salva. Porque conversão fala de mudança. Tem gente que muda, tem gente que deixa de se prostituir, deixa de fumar, deixa de se drogar, deixa de praticar crimes, deixa de praticar homicídios, deixa de se embriagar, deixa um bocado de coisa. A vida vai ensinando a velhice, a maturidade, o medo, os riscos. Vão fazendo as pessoas mudar no passar do tempo. Mas não significa que a pessoa nasceu de novo. Nascer de novo depende de a pessoa assumir compromisso com a palavra de Deus. Lá em João 14, 23, a gente cita isso aqui constantemente. Jesus disse: quem me ama guarda a minha palavra. Quem me ama guarda a minha palavra. Será amado de meu Pai. Viremos para ele e faremos nele morada. Então, quando a pessoa assume compromisso de amar ao Senhor, por isso quando alguém diz assim a mim: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, aí eu digo assim à pessoa: repete essas palavras. Senhor, eu me determino te amar de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Porque com essa atitude da pessoa de amar o Senhor e amar ao Senhor, corresponde de fato se resolver guardar sua palavra. Jesus disse: quem me ama guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Então essa fusão do Espírito Santo, que é Deus, que é Jesus, com o nosso espírito, pela nossa determinação de agora fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou me esforçar para fazer a vontade de Deus. Lembra que eu falei na introdução dessa ministração de fazermos parte da igreja militante? A gente está aqui pelejando. A gente está aqui pelejando. A gente está se esforçando.
Uns se esforçam mais, outros se esforçando menos, mas deve se esforçar. Estamos fazendo das tripas coração para agradar a Deus, não é? Estamos procurando vencer a nossa carne, dizendo não ao mundo, resistindo o diabo. Eis aí a necessidade, amados, de estarmos orando, estarmos lendo a Bíblia, estarmos sempre que possível jejuando, estarmos sempre ceando, porque ao cear, você se enche de Jesus. E quando a gente se enche de Jesus, o que não presta sai. Aleluia. E aí é um processo. Nascemos de novo. É um acontecimento. O Espírito Santo vem, une-se ao nosso espírito. Agora estamos num processo de mudança, de transformação, de crescimento em Deus constantemente. Estamos nos afeiçoando de Cristo. Louvado seja Deus. A igreja tem o papel de fazer isso. Jesus delegou essa missão à igreja. Jesus disse: ide ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Deixa eu conferir se é assim a expressão. Mateus capítulo de número 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aleluia. E glória a Deus, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Dizem os exegetas, os estudiosos mais profundos da Escritura, que esse estou convosco todos os dias está condicionado a essa missão, ao ide. Lembra que eu disse na ministração do capítulo 2 que o ide é uma ordenança de Jesus à igreja? Não é uma opção nossa ir ou não? Não é uma opção nossa pregar o evangelho ou não? É um dever da gente. E quando a gente está em plena atividade desse mandamento, a presença do Senhor, ela torna-se muito evidente em nossas vidas. O Senhor se torna muito presente, muito operante em nossas vidas. Irmão, eu sei que você ora muito querendo a presença de Deus. Eu sei que você talvez até jejue muito querendo a presença de Deus. Eu sei que você procura estar sempre na igreja querendo a presença de Deus. Mas quer ver essa presença fluir, se envolva na evangelização. Comece a falar do amor de Jesus para as pessoas. Aleluia. Quem evangeliza sabe o que eu estou dizendo. Comece a falar de Jesus para as pessoas. Onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora. Vá, se puder, aos hospitais. Se tem nervo, vá nos presídios, porque não é todo mundo que tem nervo para ir em presídio, não, irmão. Eu já fui em presídio e é uma atmosfera pesada. Não é todo mundo que tem nervo para entrar em hospital, não. Mas se puder, vai. Se não tem nervo para estar em presídio, em hospital. Mas fala de Jesus para alguém. Procura ocupar o teu tempo falando de Jesus. Aleluia. Você vai perceber o quanto a presença do Senhor será evidente na tua vida. Glória a Jesus. Porque esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E aí Pedro prega isso a Jesus Cristo. Glória a Deus, para que as pessoas obtenham o perdão dos seus pecados. Essa é a grande tarefa, a primordial, a excelente, a conspícua mensagem
papel da igreja. É a excelente obra da igreja, pregar o evangelho. Volto a dizer, é o único instrumento restaurador, transformador e ressocializador de vidas, o evangelho de Jesus. Por isso que disse o apóstolo Paulo, não tenho de que me envergonhar deste evangelho, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome de Jesus. Creio que você está ouvindo aí a voz do pastor Amaro falando ao seu ouvido, mas se você recebeu o impacto desta palavra, a voz que falou ao seu espírito foi a voz de Deus, a voz do divino.